E o tema de hoje talvez tenha despertado aí em você uma certa curiosidade, né? Agora não. Agora não o quê? Bom, agora não é o momento certo para isso, agora não é o momento para que eu faça terapia, não é o momento para que eu me cuide, existem outras prioridades, e aí o agora não vai enchendo, né? O seu vocabulário, ele está sempre presente no seu vocabulário, porque não, agora não é a hora, agora não é o momento. E qual o problema disso tudo, né? Eu vou explicar para vocês qual o problema. Mas antes, né, esse agora não é algo que também está muito presente no consultório, no atendimento clínico, né? Muitas vezes mesmo, é super comum encontrarmos pacientes, né, com a seguinte fala, né? Eu cheguei a esse ponto, né, minha ansiedade, minha depressão, enfim, a minha saúde emocional, minha saúde mental chegou a esse ponto porque eu me descuidei, porque eu não dei atenção àquilo que eu estava sentindo, eu não dei atenção àquilo que meu corpo estava manifestando, eu não dei atenção àquilo que estava latente, aquilo que tantas pessoas observavam e eu achava que estava tudo bem, que eu daria conta e que estava tudo certo. E esse não dar atenção, não se descuidar de si mesma, sabe? Não cuidar de si é um grande sinal de alerta. E isso gera grandes consequências, né? Muitas pessoas que me procuram para o atendimento psicológico, elas chegaram com essa fala de que não se cuidaram, não deram devida atenção ao que estavam sentindo e acabaram chegando a essa situação. E aí eu pergunto a você agora, né? Como você tem se sentido? Como você está emocionalmente? Como andam os seus pensamentos? Como você está com você mesma? Você tem dado atenção a quem você é? Aquilo que o seu corpo tem mostrado para você, ou você também tem se negligenciado? O grande risco de se negligenciar é que quando a gente consegue perceber que estamos ali no início de algum problema emocional, de algum problema mental, quando está ali no início é mais fácil contornar, é mais fácil superar, é mais fácil resolver aquela questão. Agora, quando a gente vai protelando, quando a gente vai deixando para frente, quando a gente vai empurrando para a barriga, o problema é que aquilo que era muito pequeno, ele vai se tornando gigante. Aquilo que poderia ser tratado, ter sido resolvido de forma simples, pode acabar virando uma grande bola de neve e aí precisando de um medicamento, de um acompanhamento, né, medicamentoso, pode acabar exigindo um tratamento mais prolongado e o pior, pode prejudicar várias áreas da sua vida, né? Pode gerar sofrimento, pode trazer prejuízo nos seus relacionamentos em casa, nos seus relacionamentos no trabalho, com os filhos. E aí, vale a pena? Será que vale a pena alimentar tantos agora não, né? Protelar tanto tempo para se cuidar, para dar atenção àquilo que as suas emoções, aquilo que o seu corpo está indicando para você? Bom, eu compartilho com vocês isso porque é algo muito comum, né, no consultório, as pessoas chegarem, como eu falei, né, eu cheguei a esse ponto e às vezes as pessoas até sentem uma certa culpa, se cobram, porque eu cheguei a esse ponto porque eu não me cuidei, eu cheguei a esse ponto porque eu não dei atenção àquilo que eu estava sentindo. E aí agora, né, o problema se tornou algo maior. Bom, de qualquer forma, né, independente se você
se identifica com essas falas ou não, é muito importante saber que precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa saúde, não negligenciar aquilo que estamos sentindo. Isso é muito importante para a manutenção da nossa saúde mental, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente possa viver com leveza. O autocuidado é fundamental. Agora, por que nós nos negligenciamos tanto, né? O que pode estar por trás desses pensamentos, né? De agora não é o momento, talvez. E é engraçado porque algumas pessoas até falam, eu até sei que eu preciso disso, mas agora não dá, agora, né, não tenho dinheiro, não tenho tempo, agora não quero mesmo, não quero olhar para isso agora. O que pode estar por trás? Às vezes a pessoa que tem esse tipo de pensamento realmente acredita, né, genuinamente, que as razões que a levam, né, protelar, evitar olhar para o problema, evitar esse autocuidado, elas realmente acreditam muitas vezes que a razão é aquela que elas estão dando como justificativa. Mas será que é isso mesmo? Acontece que por trás de tudo isso, né, estão os nossos pensamentos, né? Atrás de tudo isso estão as nossas crenças. Crenças que vão motivando tanto os nossos pensamentos como os nossos comportamentos. Aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, sobre o futuro, influencia diretamente os nossos pensamentos e, consequentemente, vai influenciar também as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, se eu chego à decisão de agora não é hora de eu me cuidar, de eu fazer uma terapia, de eu fazer um curso, não é hora, ou não quero agora, porque não tenho tempo, não quero agora porque eu tenho outras prioridades. Na verdade, por trás de tudo isso há uma crença. E qual crença é essa, né? Bom, para a gente entender melhor, é importante também compreender o que são as crenças. Eu gosto de comparar as crenças ao dogma, né? Quem aqui é católico sabe que os dogmas são verdades que nós não questionamos, a gente simplesmente acolhe, a gente aceita. As nossas crenças também são assim. Aquelas crenças que são saudáveis, maravilha, né? Nós acolhemos, aceitamos e elas repercutem dentro de nós de forma positiva. Agora, aquelas crenças que são disfuncionais, aquelas crenças que não são saudáveis, elas acabam gerando sofrimento, gerando adoecimento. E aí essas crenças são essas crenças disfuncionais que acabam fazendo com que a gente deixe de se cuidar, encontrando mil justificativas. Mas na verdade, há por trás uma crença que motiva isso, né? Quais crenças podem estar por trás, por exemplo, né? A crença de que eu não mereço ser cuidado. Eu não mereço nem mesmo cuidar de mim mesmo. Então é uma crença de não merecimento. Então você cuida dos outros, você cuida da casa, do trabalho, do marido, dos filhos, você cuida de tudo, mas nunca consegue encontrar tempo para você mesmo. Tudo é mais importante do que cuidar de você. E aí, às vezes você nem percebe essa crença, né? A crença, ela é um nível de pensamento, de entendimento, de interpretação a respeito das coisas mais profundo. Não é um nível inconsciente, não, a crença acontece em um nível consciente, mas nem sempre nós temos clareza disso. Outra crença que pode estar por trás, né? Eu não sou importante, eu não tenho valor. Então, se eu não sou importante, se eu não tenho valor, então eu não preciso me cuidar. Não é importante cuidar de mim, porque afinal de contas eu não sou importante. Eu não tenho valor algum, então não preciso me preocupar em cuidar da minha saúde. Eu não preciso me preocupar em cuidar do meu bem-estar, porque afinal de contas eu não tenho valor.
Outra crença que pode estar por trás, né? Aquela necessidade de dar conta de tudo, né? Preciso dar conta, senão 3 pontinhos. E aí vem o senão, eu sou uma pessoa fraca. Se eu não der conta de tudo, eu sou fraca. Se eu não der conta de tudo, né, eu sou incapaz. Se eu não der conta de tudo, eu sou um fracasso. Eu não sou boa o suficiente. E essas crenças vão ali, né, inquietando, né, ferindo o nosso interior e fazendo, influenciando, né, os nossos pensamentos. E aí bom, eu não tenho valor, né? Digamos que eu tenho a crença de que eu não tenho valor. Bom, se eu não tenho valor, para que eu vou parar para fazer um curso de autodesenvolvimento? Para que eu vou parar para cuidar da ansiedade? Para que eu vou parar para fazer um tratamento? Para que eu vou fazer um exercício físico? Para que eu vou organizar minha rotina? Eu não tenho valor, eu não tenho importância. Entende? A crença que está lá no nível mais profundo motiva esses pensamentos. Então, não, eu não vou fazer isso agora, não vou fazer esse curso agora, não. Agora eu não posso fazer isso, agora eu não tenho tempo, agora não é importante. Entende? E aí influencia os comportamentos. Vem esse pensamento agora não, e aí de fato você decide não fazer algo. De fato você decide se boicotar. Você decide ter atitudes, agir, né, fazer coisas que não fazem bem a você. Resultado final, adoecimento. Vai chegar um momento onde simplesmente a gente não vai dar conta. Não vai dar conta, porque não cuidamos, porque não demos atenção, repito, né, aquilo que o nosso corpo, a nossa mente vai dando sinais, né? A irritabilidade, o cansaço excessivo, os conflitos dentro de casa, o sofrimento no trabalho, aquilo que nós sentimos, os nossos comportamentos, tudo isso são sinais que a nossa mente, que o nosso corpo vão dando de que as coisas não estão bem, e ainda assim, por conta dessas crenças que às vezes nós não temos clareza, nós nos permitimos essa falta de cuidado. Nós nos permitimos esse descuido, né, que muitas de nós temos. Nós nos permitimos ficar em último plano, né, não é importante, não sou importante, não preciso dar prioridade a mim mesmo. E aí vem o adoecimento, vem o sofrimento. Existe uma classificação das crenças, dessas crenças disfuncionais, que eu vou falar aqui para vocês, são 3. Existe a crença do desamor, que significa o quê? São crenças relacionadas a acreditar que você não é uma pessoa que merece ser amada, você não é desejável, você não é atraente, as pessoas não gostam de você. Então existem as crenças do desamor. Existem também as crenças do desvalor. Então, eu me sinto ineficiente, eu não consigo, eu sinto que eu sou ineficiente em fazer as coisas, eu sou ineficiente em alcançar os meus objetivos, eu sou ineficiente em conseguir cuidar de mim mesma, me proteger, eu sou fraca, eu sou vulnerável. Então, são crenças de desvalor. E existem também essas são as crenças de desamparo, né? Onde eu acredito que eu sou ineficiente em fazer algo bom, em alcançar minhas realizações, em me proteger, e aí eu me sinto fraca, me sinto vulnerável. Então essas são crenças de desamparo. E por fim existem as crenças de desvalor, onde eu realmente acredito que eu sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa boa, eu não tenho caráter bom, eu machuco as pessoas, né? Eu não faço bem às pessoas. Essas são as crenças de desvalor. Então, talvez existam crenças como essas, né, de desamor, de desamparo, de desvalor, que estão fazendo com que você se descuide de você mesmo. E aí o que a gente faz, né? Ok, se existe essa crença, a gente precisa fazer alguma coisa para que ela pare de nos ferir, pare de nos machucar
para que essas crenças, né, deixem de nos adoecer. O que a gente pode fazer? Primeiro, é preciso conseguir identificar essas crenças, né? Não é algo fácil, mas é algo possível e que exige, antes de tudo, observação, autoconhecimento. É preciso que você se observe quais pensamentos passam pela sua cabeça. A forma mais simples de você identificar quais são suas crenças é identificando o que tem passado pela sua cabeça a respeito de você mesma, a respeito dos outros, a respeito do futuro, né? O que tem passado pela sua cabeça? Por exemplo, eu não tenho tempo para fazer academia. Peraí, mas será que você não tem tempo ou nesse momento não é importante por algum motivo? Como você vai identificar a crença a partir desse pensamento? Primeiro, você pode, vou deixar aqui duas dicas, né? Duas perguntas que você vai fazer a si mesmo, né? Primeiro, né? O que esse pensamento fala a meu respeito? Né? Então, nesse momento, agora eu não tenho tempo para fazer academia. O que esse pensamento diz a seu respeito? Ou o que esse pensamento significa? O que significa não ter tempo para você ir à academia? Porque aí a academia é cuidar de si mesmo, cuidar da sua saúde. Então, por que você não tem tempo para cuidar de si mesmo, para cuidar da sua saúde? O que isso significa sobre você? O que isso fala a seu respeito? Essas são duas perguntas que você pode fazer a si mesmo a respeito dos seus pensamentos. Né? Eu não vou fazer esse curso. Eu quero muito, acho que pode me ajudar, né? Faz sentido, é interessante, mas eu não vou fazer nesse momento. Peraí, por quê, né? Se você reconhece que é algo importante, é algo que pode te ajudar, por que não fazer nesse momento? O que isso diz a seu respeito? Deixar de fazer algo que pode te ajudar, o que isso diz a seu respeito? O que esse pensamento significa? Será que pode significar que você não se considera importante? Que você não se considera prioridade? E aí, depois que você identificar a crença, existe um próximo passo, que é racionalizar. Mas, voltando no passo anterior, de identificar a crença, eu falei que é importante você se observar, você se conhecer. Você vai de fato se observar e se conhecer e vai se observar por um tempo. Porque as crenças, elas motivam vários pensamentos. Então, hoje você pensou algo a respeito de si mesmo, avalie esse pensamento. Ele vai te dar uma resposta de uma possível crença. Mais tarde você teve outro pensamento, avalie de novo, faça as mesmas perguntas, né? O que isso significa para você? Né? O que esse pensamento diz a seu respeito? E vai anotando num caderno, em um diário, em uma agenda, vai anotando. Porque as crenças, elas vão acabar se repetindo e vocês vão conseguir perceber um padrão. Né? Você vai conseguir perceber que por trás do seu pensamento, dos seus pensamentos, existem crenças que vão se repetindo. São essas crenças que vão gerando esses pensamentos, influenciando suas emoções, influenciando seus comportamentos. Então você pensa, né? Eu não vou fazer academia, nesse momento eu não vou fazer academia, por mais que seja bom para mim. Tá, você faz aquele questionamento todo e você chega a uma crença, né? Eu não sou importante. E aí, no outro dia, você está lá no seu trabalho e o seu chefe tem uma nova demanda e ele diz, olha, quem assumir isso aqui pode ter algum privilégio, pode concorrer a alguma nova vaga. E você logo pensa, não vou fazer isso, não quero. Pode ser interessante, mas eu não quero. Peraí, mas por que você não quer, apesar de ser interessante, apesar de poder trazer benefícios para você? O que isso significa? O
que isso significa? Qual o significado que está por trás? O que isso fala a seu respeito? Fala que eu não me sinto importante, que eu não vou dar conta. E aí você anota. Então você vai anotar por um tempo, por uma semana, vai se observando e anotando as crenças. Depois você provavelmente vai conseguir identificar um padrão, crenças que se repetem. E aí, bom, se elas se repetiram, de fato essa crença existe. O que a gente faz agora? Vamos racionalizar. Peraí, eu não sou importante? O que significa racionalizar? Trazer para a razão, chamar para a razão, para a lógica mesmo. Quais evidências eu tenho de que eu não sou importante? Por que não faz sentido? Qual é o meu valor? Quais são minhas qualidades? Qual a importância que eu tenho? E vai desconstruindo aquela crença. Depois que você desconstrói, você vai procurar uma nova crença para substituir aquela. E que faça sentido, que tenha relação com essa crença disfuncional. Então, se a crença era eu não sou importante, coloque uma crença eu sou importante. E começa a agir acreditando naquilo. No início vai ser mais difícil, mas repetindo isso diariamente, dizendo isso, repetindo essa crença para você diariamente, você vai aos poucos modificando essa crença em um nível consciente. Claro, existem formas também de identificar essas crenças através, por exemplo, da hipnose, que é um nível inconsciente, onde através da hipnose nós conseguimos acessar as memórias, as lembranças, as crenças que ficam armazenadas na nossa mente. Então, tanto uma forma como a outra nos ajudam a identificar essas crenças. E não só essas duas dicas que eu dei, tanto da hipnose como essa forma que eu falei anteriormente. Existem algumas técnicas que você pode aprender para identificar a crença. Aqui eu apenas citei uma, mas o objetivo aqui nessa live, sobretudo, é te despertar para essa reflexão. Será que você não tem se negligenciado? Será que o seu sofrimento emocional hoje, o seu adoecimento não foi ou está sendo provocado por essa falta de cuidado? Será que já não é hora de você, colocar um basta e peraí, vamos fazer diferente, Vou sim procurar uma ajuda profissional, vou sim estudar, me conhecer, vou me desenvolver, vou me tornar uma pessoa melhor. Essa reflexão precisa estar muito presente, em nós, especialmente aqui, aqui eu falo para pessoas com ansiedade. Então você que sofre com ansiedade, tente observar qual crença tem te sabotado, qual crença tem te impedido de dar passos, de superar a ansiedade, de procurar uma ajuda profissional, de se capacitar, de conhecer, ter conhecimento, para que a ansiedade se torne algo do passado, para que você de fato supere, para que você volte a ter uma vida leve, para que você possa voltar a ter relacionamentos saudáveis, uma vida mais leve, tanto em casa como no trabalho. Quais são essas crenças?